A Rússia está ficando sem tudo: território, tanques, homens, e está afundando a economia russa em um mar de inflação, graças à invasão da Ucrânia. Mas esse não era o plano de Putin. Em 24 de fevereiro de 2022, quando Putin decidiu invadir a Ucrânia, ele estava confiante e arrogante de que uma vitória gloriosa viria em 3 dias. Logo depois que Putin encerrou seu discurso, os mísseis e ataques aéreos começaram. Sirenes de alerta de bombardeio soaram por todo o território. 190 mil soldados russos e seus representantes estão vindo das fronteiras norte, leste e sul da Ucrânia. Kiev cairá em 24 horas, eles disseram. Os planejadores militares russos estavam tão confiantes de que estariam comemorando em Kiev em poucos dias que até prepararam seus uniformes para um desfile. E isso quase aconteceu. No norte, um comboio russo que chegou a se estender por 64 quilômetros seguia em direção à capital Kiev. Mas ao redor de Kiev, paraquedistas russos já estavam em solo ucraniano. Eles saltaram de aeronaves russas que invadiram o espaço aéreo ucraniano. O objetivo era tomar o aeroporto Antonov para que os aviões russos possam pousar na Ucrânia, cheios de soldados. No leste, os russos atacaram a partir do próprio território russo e das áreas separatistas do Donbas, buscando ampliar o controle sobre as regiões de Donetsk e Luhansk, conquistando cidades como Severodonetsk, Lysychansk, Izium e partes do Oblast de Kharkiv. No sul, os russos partiram da Crimeia, com o objetivo de criar um corredor terrestre até o Donbas. Nesse avanço, tomaram cidades estratégicas como Kherson, Melitopol, Berdyansk e, após um longo cerco, Mariupol. Nesse ponto, a Rússia controlava cerca de 27% do território ucraniano. Com a guerra em sua porta, os parceiros ocidentais se ofereceram para evacuar Zelensky em segurança o mais rápido possível. Foi então que disse a icônica frase: "A luta está aqui. Preciso de munição, não de uma carona." Essa frase entrou para a história como um dos símbolos mais fortes da resistência ucraniana contra a invasão russa. Para os parceiros ocidentais e a inteligência americana, o que a Ucrânia precisava não era de munição, e sim de um milagre. Mas contra praticamente todas as expectativas, a Ucrânia resistiu à invasão. As tropas russas não esperavam tanta resistência ucraniana. A Ucrânia surpreendeu o mundo com sua defesa coordenada, ataques bem executados e o moral elevado da população. Putin não conseguiu tomar há 3 dias. Graças a isso, o discurso pró-Rússia mudou. Agora, eles afirmavam que Kiev cairia em 2 semanas. Mais uma vez, isso não aconteceu. A Ucrânia continuou resistindo. Com o passar dos meses, o objetivo de capturar a capital ucraniana, Kiev, falhou e os russos foram obrigados a se retirar do norte. O temido comboio de mais de 64 quilômetros foi paralisado. Ele havia sido parcialmente destruído e estava começando a se dispersar. O objetivo não era mais atacar Kiev, era sobreviver e recuar. Os paraquedistas russos que tentaram tomar o aeroporto Antonov, nos arredores de Kiev, foram em grande parte caçados e eliminados nos primeiros dias. Putin percebeu que tomar o norte da Ucrânia não seria fácil. O povo ucraniano estava resistindo com muita força e dificultando muito o avanço russo. As tropas russas que entraram pelo norte enfrentavam grandes problemas para receber apoio e suprimentos. As rotas de abastecimento eram longas, expostas a ataques e difíceis de manter. E para piorar a situação dos russos, a Ucrânia teve acesso a informações privilegiadas sobre o plano de invasão da Rússia pelo norte, antes mesmo de acontecer. A inteligência americana forneceu ao presidente Zelensky e aos principais comandantes ucranianos dados detalhados, incluindo mapas, movimentações de tropas russas, planos de ataque e cronogramas previstos. Os ucranianos conseguiram se preparar melhor, reforçar a defesa e organizar emboscadas que dificultaram muito o avanço russo naquela região. Mas a guerra não terminou. Após o fracasso de conquistar Kiev no norte, o Kremlin mudou sua estratégia e concentrou seus esforços no leste e sul da Ucrânia. Isso fez a Rússia sair de 27% de posse do território ucraniano conquistado para apenas 23%, enquanto no norte, os ucranianos tinham uma certa vantagem contra os russos.
No sul e no leste, a situação era diferente e mais favorável aos russos. No sul, os russos invadiram a Crimeia e a própria fronteira com a Rússia, lugares onde tinham controle total e rotas de suprimento mais seguras e rápidas. A resistência ucraniana nessas regiões era mais difícil de organizar rapidamente, e a Ucrânia tinha praticamente informação sobre os movimentos russos nessas regiões. Por isso, proteger o sul e o leste foi mais complicado para os ucranianos. E a Rússia aproveitou essa oportunidade. O objetivo não era mais uma conquista rápida de Kiev, mas sim uma guerra de desgaste. A estratégia passou a ser enfraquecer a Ucrânia ao máximo, destruindo infraestrutura, cidades e causando baixas civis aos milhares. O objetivo era quebrar o povo ucraniano e esgotar os recursos, o moral e a vontade de lutar, esperando que, com o tempo, isso pudesse levar a uma rendição. E a rendição levaria a um acordo favorável à Rússia. A Rússia não pegou leve. Agiu como um verdadeiro estado terrorista. Todo dia, um míssil russo acertava um prédio civil ou a rede elétrica, deixando milhões de civis sem acesso à energia, água e aquecimento. Isso causou muito sofrimento, com famílias inteiras passando frio e fome. Os apoiadores da Rússia então começaram a dizer que a Ucrânia não aguentaria mais de 6 meses nesse inferno. Mas uma vez, isso não aconteceu. A Ucrânia continuou resistindo. Quando chegou o final de 2022, essas previsões mudaram de novo. Agora falavam que a Ucrânia não passaria de um ano resistindo, seja pela exaustão, seja pela superioridade russa em artilharia, seja pelos infinitos soldados que Putin podia enviar para o campo de batalha. Mais uma vez, as previsões estavam erradas. 3 anos e 5 meses depois, a Rússia ainda continua tentando tomar a Ucrânia. No início da guerra, a Rússia conseguiu ocupar cerca de 27% da Ucrânia. Hoje, ocupa apenas 19%, após recuar do norte e perder muito terreno por causa das contraofensivas ucranianas. E a Rússia está pagando caro por esses 18%. Nesses 3 anos de guerra, Putin perdeu mais 1 milhão de soldados russos, está esgotando seus tanques, aviões e navios, e está afundando a Rússia em um mar de inflação. Para ter uma pequena noção, a Rússia já perdeu mais soldados do que os Estados Unidos perderam em 20 anos na guerra contra o terror. E isso é só o começo do desastre. Mesmo com mais de 1 milhão de baixas e tendo perdido mais terreno do que conquistou, Putin insiste em mostrar a guerra como uma vitória inevitável. E muita gente acredita que a Rússia está vencendo a guerra. Por trás da propaganda russa, o que está acontecendo é um colapso silencioso. O território russo ocupado está encolhendo a cada dia. O poder militar russo está tão enfraquecido que muitos especialistas em geopolítica afirmam que a Ucrânia provavelmente será o último país que a Rússia conseguirá invadir por um longo tempo. Sua alardeada força aérea não conseguiu estabelecer superioridade aérea. Suas forças blindadas foram dizimadas por armas antitanque portáteis e drones. Suas unidades de elite sofreram perdas catastróficas nas fases iniciais, forçando a Rússia a recorrer a recrutas mal treinados, condenados e mercenários estrangeiros. Neste vídeo, você vai descobrir a real situação da guerra na Ucrânia, o verdadeiro estado do exército russo e por que a ideia de uma vitória russa não passa de uma grande farsa. Russian invasion of Ukraine. Sejam bem-vindos ao Agenda Militar. Vamos começar pelo território. Quero desmentir a maior mentira contada sobre essa guerra. A Rússia não conquistou 20% do território ucraniano no primeiro ano da invasão. Esse número inclui a Crimeia, mas a Crimeia não foi invadida em 2022. Ela foi tomada em 2014 pelos russos e anexadas. A tomada da Crimeia em 2014 nem mesmo foi uma invasão tradicional, com confrontos abertos entre exércitos, mas sim uma operação rápida e discreta de ocupação por forças militares não identificadas. Em fevereiro de 2014, homens armados sem identificação, uniformizados de verde e sem bandeiras ou insígnias, começaram a invadir e tomar prédios do governo, aeroportos e bases militares ucranianas na Crimeia, enquanto o governo russo
negava seu envolvimento. Mas é claro que todos sabiam que se tratavam de soldados russos. Só depois, com a anexação consolidada, a Rússia reconheceu oficialmente que essas tropas eram seus soldados. Essa estratégia permitiu a Moscou controlar a Crimeia, quase sem resistência, evitando um conflito aberto e declarando o território como parte do seu domínio. Então, devemos retirar a Crimeia desse cálculo. O objetivo aqui é calcular apenas o território russo tomado a partir da invasão direta em 2022. Também vamos retirar desse cálculo as regiões ocupadas pelos separatistas russos. No dia 24 de fevereiro de 2022, um dia antes de invadir a Ucrânia, o território da Ucrânia era assim: a Rússia possuía apenas controle da Crimeia e regiões separatistas tomadas há 10 anos atrás. Então Putin resolveu invadir para tomar tudo de uma vez. Em março de 2022, a Rússia avançou rápido e conquistou uma área de 78 mil quilômetros quadrados. No dia 30 de março, a Rússia começou a recuar do norte da Ucrânia devido ao fracasso em tomar Kiev e as grandes perdas sofridas. Em maio de 2022, a Ucrânia recuperou territórios na região de Kharkiv, devido a um contra-ataque bem-sucedido que empurraram as tropas russas para perto da fronteira. E em novembro de 2022, a Ucrânia recuperou Kherson, devido à pressão constante da ofensiva ucraniana e à dificuldade de manter as linhas de suprimento sobre o rio Dnipro. O domínio russo caiu de 78 mil quilômetros quadrados para apenas 48 mil quilômetros quadrados. Isso significa que nos primeiros 8 meses da invasão, a Rússia perdeu grande parte do território conquistado e precisou recuar. Depois das grandes ofensivas ucranianas no final de 2022, a guerra entrou em um estado de estagnação relativa até 2025. Nem os russos conseguiam mais avançar e tomar território, e nem os ucranianos conseguiam mais retomar território por 2 anos e 9 meses. Sim, diferente do que muitos dizem de que a Rússia avança todos os dias, é tudo mentira. Durante a maior parte da guerra, tudo ficou estagnado. Então, chegamos em 2025 e a Rússia finalmente começou a avançar novamente, principalmente ao redor de Pokrovsk, na região de Donetsk, e em outras partes do leste da Ucrânia. Esses avanços fazem parte de uma campanha mais agressiva, iniciada no fim de 2024 e início de 2025, com foco em romper linhas defensivas ucranianas no Donbas. A Rússia está avançando entre 200 a 500 metros por dia em setores como Avdiivka e Pokrovsk. Isso dá, no máximo, 15 quilômetros por mês em linha reta. E se a Rússia manter esse ritmo, levará cerca de 67 anos para tomar os 603 mil quilômetros quadrados da Ucrânia. Com o avanço em 2025, o controle russo subiu de 48 mil quilômetros quadrados, conquistados para apenas 58 mil quilômetros quadrados. O avanço russo em 2025 não aconteceu porque a Rússia ficou mais forte. Se deve principalmente à redução do apoio ocidental, especialmente dos Estados Unidos, sob Trump, que cortou ou atrasou significativamente a ajuda militar à Ucrânia. Isso enfraqueceu a capacidade ucraniana de defesa e reposição de munições, sistemas antiaéreos e equipamentos pesados. Mas isso não é a parte mais vergonhosa dessa história. Vamos falar sobre o custo humano dessa brincadeira. De acordo com os dados mais recentes do Ministério da Defesa ucraniano, as forças russas sofreram aproximadamente 975 mil baixas desde fevereiro de 2022. Sim, eu sei. Devemos olhar para as estatísticas de guerra da Ucrânia com cautela. Aliás, eles estão lutando contra os russos e poderia inflar os números em uma guerra de narrativa. Mas, quando olhamos para as estimativas ocidentais conservadoras do Ministério da Defesa do Reino Unido, de um ano atrás de 750 mil, percebemos que os valores não são muito diferentes. E esse é o maior número de baixas da história do exército russo desde a Segunda Guerra Mundial. Para colocar isso em perspectiva, a Rússia perdeu aproximadamente 15 mil soldados durante 10 anos de guerra no Afeganistão. Em apenas 3 anos na Ucrânia, sofreram 60 vezes mais baixas. Isso não é uma guerra sustentável. Isso acaba com a população de um país. E a Rússia já tinha problemas graves, com natalidades bem antes da guerra, com uma população em declínio e envelhecimento. A taxa de fertilidade da Rússia foi prejudicada pela crise econômica com a queda da União Soviética.
chegando a 1,2 nascimentos por mulher na virada do século. Embora a situação tenha melhorado um pouco, o país ainda está muito abaixo da taxa de reposição. Como resultado, haverá uma escassez grande de homens adultos com menos de 30 anos no futuro da Rússia, simplesmente porque eles nunca nasceram, pois seus pais morreram na Ucrânia. Além das perdas militares que estão chegando a 1 milhão de baixas, lembre-se também dos 920 mil russos que fugiram da Rússia para evitar o recrutamento. Isso representa quase 2 milhões de homens em idade produtiva que morreram, fugiram ou ficaram incapacitados na guerra e precisaram ser sustentados pelo Estado pelo resto da vida. Na legislação russa, soldados que ficam incapacitados permanentemente em combate devem receber indenizações e pensões vitalícias do governo. Mas, pensa bem, se a Rússia já sofre para equipar, pagar e alimentar os soldados ativos na linha de frente, imagina os inválidos, que para Moscou não servem mais para nada. A verdade é que a Rússia vai mal das pernas. Mal das pernas é pouco. A Rússia está queimando dinheiro, homens e equipamento num ritmo insustentável. Ao final de 2024, o rublo havia perdido 23% de seu valor em relação ao dólar americano, com a taxa de câmbio entre as duas moedas flutuando diariamente, criando uma incerteza incompreensível quanto à real situação econômica do país. Mas o impacto mais devastador vem da mudança da Rússia para a economia de guerra. De acordo com uma análise da Medusa, a Rússia agora gasta cerca de 40% de seu orçamento governamental em defesa, um nível insustentável para qualquer economia moderna. Imagina que o governo russo tem 100 milhões de reais para gastar todo mês. Dos 100 milhões, 40 milhões estão indo direto aos custos da guerra para comprar tanques, munições, drones, pagar soldados, enterrar mortos e, com sorte, dar alguma compensação para os feridos. Isso tudo enquanto a guerra continua sem prazo para acabar. Sobraram só 60 milhões para cuidar de absolutamente tudo o que faz um país funcionar: hospitais, escolas, estradas, aposentadorias, remédios, servidores públicos, transporte, segurança interna, tecnologia, agricultura. Tudo isso tem que ser dividido com o que restou. Isso é insustentável, porque nenhum país moderno sobrevive gastando quase metade de todo o dinheiro público com guerra. Antes da guerra, a maior parte da receita russa vinha da venda do gás para a Europa, representando cerca de 50% da exportação de gás. A Europa era responsável por fornecer uma fonte enorme de dinheiro para o governo russo, ajudando a financiar grande parte do orçamento do país. Mas, por causa das sanções, a Europa parou de comprar gás russo. Agora, a Rússia só vende para países como China, Índia, Turquia e alguns do Oriente Médio. O problema é que esses países só topam comprar se for com um desconto muito grande, tipo pela metade do preço ou até menos. A Rússia aceita vender mais barato. Caso contrário, ficará sem dinheiro para sustentar sua invasão. A Rússia está ganhando bem menos dinheiro do que antes, mesmo vendendo bastante. Mesmo assim, não é pouco, a ponto de acabar rápido. A Rússia ainda consegue uma receita significativa, que ajuda a segurar o orçamento do governo por um tempo e financiar a guerra. Mas então, em 2025, chegou Donald Trump com o que parece ser o último prego no caixão da Rússia. Donald Trump deu 12 dias para Putin acabar com a guerra. Caso contrário, aplicará sanções secundárias, não na Rússia, mas nos países que compram dela. Uma espécie de castigo extra para qualquer país ou empresa que tente comprar petróleo ou gás da Rússia. Para Trump, não basta apenas sancionar a Rússia. Quem fizer negócio com ela e financiar a guerra também será punido pelos Estados Unidos, o que dificulta ainda mais as vendas russas. Ninguém quer ser sancionado pelos Estados Unidos. E, com razão, ser alvo das sanções americanas é como ser expulso da economia global. É só olhar bem para qualquer país que foi sancionado pelos Estados Unidos. Vimos isso na prática em 2025 na China. As fábricas pararam. Milhares de pessoas perderam seus empregos com os fechamentos e as reduções das fábricas, e os prejuízos foram avassaladores. O mais impressionante é que grande parte desse estrago aconteceu em poucos meses de sanções. Com tudo isso,
Restam poucas opções para Putin. A primeira opção, embora improvável, é uma escalada massiva. Alguns políticos e militares radicais dentro do governo russo, o Kremlin, querem que a Rússia use tudo o que tem para ganhar a guerra contra a Ucrânia, até mesmo armas nucleares. Eles falam em usar bombas nucleares pequenas, chamadas táticas, como por exemplo destruir Kiev ou bases militares importantes da Ucrânia. Mas isso não resolveria o problema da Rússia e poderia piorar tudo. Putin já falou tantas vezes em usar armas nucleares que suas ameaças perderam o sentido. Usar esse tipo de arma de verdade seria um grande risco. Se a Rússia usasse uma bomba dessas, a OTAN reagiria com força para cima da Rússia. A situação poderia sair do controle. A Rússia usaria mais armas, os países da OTAN reagiriam e o mundo poderia acabar em um inverno nuclear, que é um desastre global. O clima mudaria, a comida acabaria e milhões de pessoas morreriam. Além disso, Putin quer conquistar a Ucrânia por 2 motivos. Primeiro, para ter mais território. Segundo, para usar os quase 40 milhões de ucranianos como força de trabalho, já que a população russa está diminuindo. Se Putin destruir tudo com bombas nucleares, a terra fica inútil e as pessoas morrem. Ou seja, no fim das contas, a Rússia não ganharia nada usando armas nucleares. A segunda opção é a retirada da Ucrânia. A Rússia provavelmente usaria isso apenas como último recurso, pois representa uma derrota política devastadora e vergonhosa para o regime de Putin, que apostou tudo o que tinha nesta guerra. Uma retirada da Ucrânia, sem atingir os principais objetivos da guerra, que era tomar Kiev, provavelmente desencadearia a fragmentação da elite dentro da Rússia e, potencialmente, o colapso do regime de Putin. Entenda uma coisa. O governo de Putin é um castelo de cartas cuidadosamente construído, baseado no fato de que Putin conseguiu conquistar tudo o que queria nas últimas 2 décadas. Tudo o que Putin se propôs a fazer dava certo. A invasão da Geórgia em 2008, a anexação da Crimeia em 2014, a intervenção na Síria em 2015, foram vitórias geopolíticas cruciais para o presidente russo. Se a situação se reverter, enviará um sinal claro de que o alto escalão do governo do país não é, na verdade, tão poderoso quanto parece. Isso explica por que, apesar das perdas catastróficas, Putin continua investindo recursos neste conflito. A alternativa, admitir a derrota, é vista como uma ameaça existencial à atual estrutura de poder. Admitir derrota e encerrar a guerra também está fora da jogada para Putin. A terceira opção é um acordo de paz, mas eu acho que nenhuma das partes quer paz. Primeiro porque nenhum dos 2 lados aceita a proposta do outro. Putin quer ficar com os territórios ocupados e exige que o Ocidente pare de enviar ajuda militar para a Ucrânia e que a Ucrânia assine um acordo de que nunca entrará para a OTAN. A Ucrânia não tem nenhum motivo para querer negociar esse acordo e ceder territórios a Putin, após defender com sucesso sua soberania por 3 anos. E a proposta de paz do presidente Volodymyr Zelensky, exigindo a restauração territorial completa, incluindo a Crimeia, bem como garantias de segurança da OTAN. Zelensky até colocou na mesa a intenção de ceder território para a Rússia, mas colocou com a garantia de que teria a proteção da OTAN como uma de suas principais prioridades, mesmo que precise renunciar à presidência no processo. A verdade é que a Rússia está encurralada. Negociar a paz se tornou quase impossível. Putin não tem mais o que oferecer em troca. Não conquistou grandes coisas, não tomou a Ucrânia e o que controla está em ruínas. Barganhar o quê? A própria fraqueza? Está perdendo recursos demais para avanços quase insignificantes. Gasta bilhões, queima munição, tanques e drones em troca de poucos metros por mês. Cada novo ataque exige mais soldados, mais armas, mais dinheiro e o retorno é mínimo. Além disso, está perdendo homens numa escala que afeta diretamente a demografia do país. A Rússia já enfrentava um problema grave de queda na natalidade. Agora, com centenas de milhares de jovens mortos ou mutilados, o futuro da força de trabalho
e até do exército fica ainda mais comprometido. A verdade é que Putin está encurralado. O líder russo está preso entre a necessidade de demonstrar poder e a realidade de uma guerra que consome recursos, destrói vidas e enfraquece sua base de sustentação. É como um homem que tem um bom emprego, um ótimo salário que paga um padrão de vida alto, mas um belo dia ele acaba sendo demitido. Para manter o padrão de vida elevado, mesmo sem trabalho, o homem usa o limite dos cartões de créditos, faz empréstimos e até pega dinheiro com a agiota. Tudo isso para manter as aparências para os amigos e familiares. Mas uma hora, a conta chega. Peço para que, se você assistiu o vídeo até aqui, por favor, clique no botão de gostei, mesmo se estiver assistindo na TV. Esse vídeo deu muito trabalho para ser feito, e não estou te pedindo dinheiro. Apenas que clique no botão de gostei, isso ajuda demais o vídeo para que ele chegue em mais pessoas. Deixe um comentário, vamos bater recorde de comentários. E compartilhe esse vídeo no Facebook. E assista outros vídeos do canal.